Oi, gente! Futebolês Especial tá no ar a partir de agora. Bom sábado pra todo mundo. A gente esteve junto durante toda a semana e, claro, sábado tem Futebolês Especial. A gente sempre tem um encontro marcado aqui na TV Jangadeiro e também no YouTube do Futebolês. Hoje o programa tá bem legal, tá? A gente vai falar muito de Copa do Nordeste. Vamos aos destaques de hoje? Finalmente tá chegando a hora da Copa do Nordeste e vai começar o mata-mata. 3 representantes cearenses estão nas quartas de final e a gente fala tudo sobre os duelos. O Futebolês bateu um papo com Thiago Monteiro, cearense e treinador da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, que vai comandar Hugo Calderano e companhia nas Olimpíadas de 2028. E as meninas do Fortaleza podem fazer história nesse fim de semana. As Leoas estão a um empate do acesso para a elite do futebol feminino. E os jovens alunos em busca de uma vaga para representar o Ceará no Brasil nos Jogos Escolares. A partir de agora tem muito futebol e muitos esportes aqui no Futebolês Especial de sábado. E a gente começa falando de Copa do Nordeste porque ela está de volta quarta-feira. Os representantes cearenses entram em campo pelas quartas de final da competição. A gente vai relembrar agora como Ceará, Fortaleza e Ferroviário chegam para esse mata-mata da Copa dos Clássicos. Sem pensar muito, qual foi o último jogo do Fortaleza na Copa do Nordeste? Lembra? E do Ferroviário, hein? E do Ceará? Hã? Vai? Faz tempo, hein? Difícil, né? Do Ceará tem menos tempo. Faz um mês. Foi dia 7 de junho, contra o Sampaio Corrêa em São Luís. Vitória de virada por 2-1. Agora, do Ferroviário e do Fortaleza, lá no dia 26 de março, os dois times jogaram pela última vez a Copa do Nordeste. 3 meses e meio atrás. O Ferroviário ganhou do Souza 2-0. O Fortaleza perdeu do CRB 1-0. Os 3 times cearenses estão garantidos nas quartas de final. E quarta-feira descobriremos se os 3 seguem na competição. O primeiro a entrar em campo é o Ferroviário, que visita o CSA às 7 da noite. É um jogo muito importante, toda a gente sabe, é muito importante para nós, toda a equipe, todo o staff do Ferroviário, né? A gente tem que estar muito focado, que é um jogo só, né? Então a gente tem que estar com muita cautela também. A gente sabe que a gente vai pegar também uma grande equipe, né? Que é o CSA, mas a gente tem total confiança no elenco, em todos os atletas nós também, para que a gente possa fazer um grande jogo, que tem que ser um grande jogo para a gente sair de lá vitorioso e com a classificação. Mais tarde, às 9h30, Ceará e Fortaleza entram em campo. Duelo de tricolores em Salvador e um reencontro entre Sport e Ceará no Recife. Decidiram a Lampions de 2023 e o Ceará foi campeão. Em 2025, o Ceará quer o tetra e precisa passar pelo Sport mais uma vez. Chama o Galeano então. No encontro entre os dois times esse ano, foi ele que sacramentou a vitória por 2-0, isso pelo Brasileirão. Antes dessa pausa, o Ceará estava num pique muito bom ali na Série A e o Sport muito mal. Você acha que isso pode mudar de figura ou a tendência é que os times voltem assim nesse primeiro encontro? Ou, na verdade, nem dá para prever nada disso? Eu acho que não. O Sport tem também os jogadores dele, trocaram de treinador também. Mas a gente vai fazendo nosso trabalho, a gente só vai lá com a mentalidade de ganhar, de trazer a vitória, então a gente vai com tudo, com mentalidade forte e conquistar essa vitória. No mesmo horário, em Salvador, Bahia e Fortaleza. Bati um papo essa semana com o baiano Gustavo Mancha. O zagueiro faz um ótimo 2025 na contramão do time e é a temporada de estreia dele como profissional, tem 20 anos só. Começa um novo campeonato agora? Esse jogo com o Bahia é uma nova Copa do Nordeste? Não, sim. Até por causa dessa parada pra gente foi muito boa, né? Essa pausa aí pro Mundial de Clubes pra gente foi muito boa, pra descansar a mente, o corpo, né? Pra refazer novas oportunidades, novas ideias. Eu creio que vai ser muito bom pra gente, né? Esse recomeço. Se Deus quiser, a gente vai começar bem, começar feliz aí, dando alegria pra nossa torcida. E precisando virar a chave, se for com uma classificação diante do Bahia fora de casa, não tem combustível melhor, né, cara? Dá pra brigar pelo título? Com certeza. Chegar até a final. Igual você falou no ano passado, a gente
foi o 8º, né? Se eu não me engano, o pior, sim. E graças a Deus a gente conseguiu aí, durante a competição do ano passado, conseguiu reajustar, conseguiu trazer novas ideias, o Juan, né, nos ajudar também, para a gente no final conseguir a vitória, conseguir esse triunfo para a nossa torcida também. Nas quartas de final da Copa do Nordeste, jogo único. Não tem jogo da volta, não. Por isso a decisão de quais times vão para a semifinal já é na própria quarta-feira. Quem vencer avança, se for empate, no tempo normal, vai para os pênaltis. CSA e Ferroviário, 7 da noite, estádio Rei Pelé, Maceió. Às 9h30 da noite, Bahia e Fortaleza, Arena Fonte Nova, em Salvador. E no Recife, o jogo que você vai ver ao vivo aqui na TV Jangadeiro. Sport e Ceará, direto da Ilha do Retiro. Podemos ter os 3 cearenses na semifinal da Copa do Nordeste. Podemos ter Clássico Rei na semifinal da Copa do Nordeste. É a Lampions. Tá chegando a hora de reencontrar o calendário brasileiro das principais competições. Tá chegando a hora de matar a saudade, torcedor. Foi bom relembrar o que os cearenses fizeram até agora na Copa do Nordeste, mas para me ajudar a relembrar, porque ele sabe tudo do futebol cearense, eu vou chamar agora Caio Costa, nosso Caiopédia. Roda a vinheta. Eu disse que eu ia te dar a vinheta, você gostou? Ora! Boa tarde, Caio, Boa tudo tarde, bom? Flavinha. Pelo menos é bom que eu não passo assim pelo estúdio. Não, eu adorei a vinheta. Desagradável. O marketing fez um baita trabalho. Foi muito boa. Vamos lá, Caio, falar de Copa do Nordeste? Finalmente abemos Nordestão. A gente vai falar muito durante toda a semana, porque quarta-feira tem ao vivo aqui na TV Jangadeiro o jogo do Ceará, Sport Ceará. A gente já começa justamente falando desse duelo, relembrando a campanha do Ceará na Copa do Nordeste até aqui no telão. São 7 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados, 6 gols sofridos. O Ceará sempre ali no G4 do grupo B, né? Ficou oscilando um pouco, chegou a passar um tempo fora, mas conseguiu essa classificação importantíssima. Não foi uma campanha dominante como a que a gente viu o Ceará fazer, por exemplo, no Campeonato Estadual, onde foi campeão invicto e, por exemplo, disputando 3 clássicos, vencendo 2 deles diante do Fortaleza. Mas foi uma campanha regular ali no meio do caminho. Tem um empate esse aí que a gente vê na tabela, que talvez seja o resultado mais fora da curva, porque é o empate em casa contra o Confiança. E foi esse resultado que deixou o Ceará num limiar ali, dependendo do que acontecesse, correndo algum risco ou outro. Mas o importante é que ele confirmou a classificação, é um dos favoritos à conquista. A gente sabe que hoje, dentro do futebol nordestino, existe uma força que vem da Bahia, que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco mais de calma, mas o Ceará entra sim com pretensões de título e faz um desafio importantíssimo. Vai encarar um Sport lá em Recife. Tradicionalmente é complicado vencer em solo pernambucano, vencer na ilha, então mais difícil ainda. A última vez que o Ceará venceu na ilha foi pela Copa do Nordeste 21. Venceu até e venceu com gosto de gás, venceu por 4-0 aquela partida. Mas era um problema de pandemia, estádio vazio, e vai encontrar um Sport diferente daquele que a gente viu na reportagem do Trovão do Campeonato Brasileiro. Mudou técnico, tá saindo um monte de jogador, e tá contratando um monte de jogador, mas não pode inscrever nesse momento de Copa do Nordeste. O Nordestão não entra, além da janela estar fechada, as inscrições do Nordestão estão fechadas, então o Sport não pode colocar nenhum dos seus reforços em campo. Tem o Daniel Paulista como a grande novidade por lá, então pegar aquele jogo do Castelão, aquele 2-0, não serve muito como referência por todos os aspectos. Do ambiente, o jogo é na ilha, do Sport, que vem modificado em termos de técnico de jogadores, mas o Ceará tem todas as condições do mundo de conseguir voltar à semifinal da Copa do Nordeste e seguir trilhando seu caminho em busca do tetracampeonato. Gostinho de clássico total, de jogo quente, jogo pegado, com certeza o Sport não vai vender fácil. 2 finais já aconteceram entre Ceará e Sport. Exatamente, apesar desse momento do Sport, não vai vender fácil uma classificação. E é o primeiro jogo pós-pausa, então tá todo mundo esperando dar uma satisfação nesse momento. E também é até difícil pra gente prever como os times vão voltar, né, depois dessa pausa. No telão, a campanha do Fortaleza, pra gente falar do tricolor, do PC, porque o Fortaleza que foi 4º colocado do Grupo A, né? Uma campanha totalmente diferente do que se esperava do Fortaleza quando começou a Copa do Nordeste. Foram 7 jogos, 3 vitórias, nenhum empate, 4 derrotas. Esse número impressiona, porque tem derrotas aí, por exemplo, pro Souza, pro Altos, né? Complicado por uma campanha bem irregular do Fortaleza nessa primeira fase da Copa do Nordeste. Se eu falei que a campanha do Ceará foi regular, não foi uma coisa dominante, mas regular, a do Fortaleza foi terrível, decepcionante.
até pífia, se a gente parar para pensar. O que o torcedor tricolor pode tentar encontrar de esperanças é que ano passado foi muito parecido. Fez uma primeira Sim. fase terrível e conseguiu o título no mata-mata, crescendo na fase decisiva, embora fosse um outro momento. O que pega pro torcedor do Fortaleza, acredito, nesse jogo, por mais que tenha todo um ingrediente, enfrentar o Bahia, que é um rival regional, enfrentar Rogério Ceni, que esse confronto sempre vai ser muito marcante, é se o Fortaleza melhora não só em relação ao que ele fez na Copa do Nordeste, e como você falou, foi terrível, perdeu para Altos, perdeu para Souza, é do que o Fortaleza tem feito na temporada. Sim. O Fortaleza Desempenho muito volta com essa carga toda. Pela primeira vez o Vojvoda chegou a balançar no comando e vai encontrar um Bahia que é uma questão diferente. O Bahia hoje vive uma estabilidade que o Rogério já renovou o contrato. O Bahia, de fato, foi eliminado da Libertadores, ao contrário do Fortaleza, que segue na competição da Conmebol. Mas acho que vai muito mais forte para a Sul-Americana do que qualquer outra coisa, até porque o grupo que o Bahia estava na Libertadores era um grupo para lá de complicado. Era muito difícil o Bahia conseguir a classificação ali. Então, o Fortaleza entra nesse jogo muito com favoritismo em cima do Bahia. Se Ceará e Sport, mesmo o jogo sendo na ilha, o confronto é um pouco mais igual, Bahia e Fortaleza, hoje o Bahia carrega um favoritismo muito grande. O que o Fortaleza tem que fazer, e tem que fazer mesmo, não digo nem só tentar ganhar o jogo, é mostrar uma melhora de tudo que a gente viu no primeiro semestre. O que o próprio Mancha falou pro Trovão no VT, né, que a gente viu, ele disse que essa pausa foi muito boa para eles, para dar esse respiro, porque vinha de uma sequência muito negativa e agora é tentar virar a chave de vez. Porque não dá pra falar de Copa do Nordeste, porque a campanha foi ruim, mas a campanha do Fortaleza terminou lá em março. Do ano do Fortaleza que é muito ruim. Na tela, a campanha do Ferroviário, porque o Ferrão também está nas quartas de final, inclusive estava no grupo do Fortaleza e passa na frente do Fortaleza. Ele passa em terceiro nesse grupo, com uma vitória muito importante na última rodada lá da fase de grupos, né? Os números são 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados, 10 gols sofridos, classificado em terceiro, à frente do Fortaleza. Claro que a gente torce pro Ferroviário surpreender o CSA, mas eu acho que no caso do Ferroviário a coisa já é muito bacana, é de novo chegar ao mata-mata da Copa do Nordeste. Passou anos sem disputar e quando disputa vai se tornando um time que se acostumando a passar de fase. A responsabilidade é toda do CSA, mas vai que o Ferroviário nos últimos anos conseguiu sempre arrumar uma surpresinha nesses mata-matas, seja em Copa do Nordeste, seja na Copa do Brasil, como já eliminou o Sport uma vez dentro da ilha. É muito legal. O Ferroviário hoje, por exemplo, joga pela Série D, né, do Campeonato Brasileiro. Então a preparação do Ferroviário não foi tão focada na Copa do Nordeste, mas porque em compensação tem a Campeonato ele não Brasileiro. está inativo como estão os demais. Exatamente. Mais, a gente tem uma ideia maior do que é o Ferroviário que vai enfrentar o CSA na próxima quarta-feira. Que não faz uma Série D perfeita, mas é um jogo eliminatório, quem garante pode conseguir fazer alguma coisa lá. Valeu, Caio. Valeu, muito obrigado. Flavinha. Volte sempre. Agora você tem uma vinheta, então tem que voltar, viu? E agora eu vou reforçar esse recadinho pra você, porque na próxima semana, dia 9 de julho, é a Super Quarta na tela da TV Jangadeiro, porque a Copa do Nordeste ao vivo, de graça e sem delay, é só aqui na Janga. Agora é vencer para seguir com o sonho do Tetra no Nordestão. E o Vozão tem um velho conhecido pela frente. Quarta, 9h15 da noite, Sport e Ceará. E tudo de Bahia e Fortaleza. Uma super quarta de Nordestão. Copa do Nordeste no SBT. A Copa dos Clássicos é na Jangadeiro. É bom demais voltar a falar de Copa do Nordeste e essa semana o Futebolês vai estar focado no Nordestão. A gente vai trazer tudo dos 3 representantes cearenses na maior competição regional do país. E, gente, é do Ceará que sai um dos nomes mais importantes do tênis de mesa do Brasil. A gente está falando de Thiago Monteiro, técnico da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, que vai comandar Hugo Calderano e companhia até as Olimpíadas de 2028. E o Futebolês bateu um papo super especial com ele. Se liga. Não é pose, não é marra. É um dos principais nomes da história do tênis de mesa do Brasil. Thiago Monteiro, cearense de Fortaleza, atualmente joga no time francês. É técnico da Seleção Brasileira, categoria adulto masculino. Na trajetória, mais de 27 medalhas em competições internacionais, 4 Olimpíadas,
e a capacidade de transformar o esporte no país. Tudo começou lá no início dos anos 90. O primeiro título assim expressivo foi o Campeonato Brasileiro Mirim, em 93, aqui em Recife, não tão longe daqui. Se a gente colocar no contexto da época, era muito difícil ser campeão brasileiro, sendo aqui do Nordeste. Então, acho que foi o primeiro momento ali que eu senti que eu poderia ter uma carreira tão longa no esporte. 2 anos depois eu fui campeão sul-americano infantil, morando aqui ainda em Fortaleza. E foi o torneio que também foi divisor de águas na minha carreira, que eu decidi me dedicar realmente a esse objetivo de ser um atleta olímpico, né? E realizou esse sonho de criança. Participei a primeira em Atenas, em 2004. Depois joguei na sequência Pequim em 2008, Londres em 2012. Rio eu não participei e voltei agora em Paris como treinador já. E como dá pra ver, o cara continua voando, né? Inclusive, nem a lesão no cotovelo, há 2 anos, foi capaz de tirar Thiago das mesas. Atleta de alto rendimento precisa ter bons resultados. Não é à toa que o Thiago Monteiro participou de 4 Olimpíadas, sendo 3 como jogador e uma já na função de treinador. Mas atleta de alto rendimento também tem que ter mente forte e saber ser exemplo como pessoa para as gerações que vêm a seguir. A gente tenta melhorar tanto quanto atleta como ser humano para que não seja só uma coisa limitada a resultado esportivo, mas que seja uma coisa mais abrangente, né? A gente sabe que crianças dessa idade estão olhando para a gente. Olham e veem um nome de muito peso para esse esporte, que conquistou tudo que conquistou, que transformou o tênis de mesa no país, mas que ainda assim não deixa de ser uma pessoa que, por exemplo, em plena Olimpíadas, fica nervoso. Eu lembro assim do momento que eu entrei no ginásio, né, que veio a torcida, eu digo, vai se tornar realidade daqui a pouco, quando eu estiver jogando. E eu lembro, anedota, eu lembro que eu errei o primeiro saque. E nervoso que eu estava em Atenas. E por sorte os outros do Brasil estavam assistindo, aí o Hugo Yama, que foi meu parceiro durante muito tempo, começou a rir. Tá nervoso, não sei o que, e ajudou um pouco a me soltar mais, acabei ganhando o jogo. Uma experiência muito, muito marcante, ainda hoje eu lembro com detalhes. E são eles, os detalhes, que fazem toda a diferença. Tal qual o próprio Thiago Monteiro. 44 anos de vida, mas com um legado para a eternidade mesmo. Por isso que não se trata de pose, nem marra. Trata-se de um nome histórico para o tênis de mesa do Brasil. Sensacional, o Thiago Monteiro é realmente referência e, cara, admiro demais quem disputa uma Olimpíada. A Olimpíada é fantástico, é realmente um evento que mexe com o mundo inteiro e é muito legal ter um cearense lá representando a gente nessa competição. Gente, rápida pausa aqui no Futebolês Especial, mas ainda hoje a gente mostra os Jogos Escolares de Atletismo, a etapa estadual que aconteceu essa semana aqui em Fortaleza. São jovens que sonham em representar o Ceará nos Jogos Nacionais. A gente faz uma pausa bem rapidinha e volta já já, não sai daí não. Estamos de volta com o Futebolês e amanhã tem jogo decisivo para o Fortaleza. As Leoas entram em campo pelo acesso à elite do futebol feminino. O Tricolor recebe a equipe do Minas Brasília lá no Presidente Vargas depois de vencer o jogo de ida. Ou seja, tem a vantagem do empate para garantir a vaga no Brasileirão A1. Jogo do acesso e Fortaleza, assunto que já esteve muito em alta no clube. Há 8 anos, o Fortaleza finalmente saía do inferno da Série C depois de 8 anos. Era o tão desejado jogo do acesso. Quase uma década depois, algo semelhante. O time feminino do Fortaleza vai tentar o acesso, no caso da Série A2 para a Série A1.
pelo 6º ano seguido, busca uma vaga na elite do futebol brasileiro. Está a um empate de conseguir. Amanhã, em casa, diante do Minas Brasília. Mais importante é que a gente também está confiante na nossa classificação. A gente sabe que não vai ser fácil. O adversário é muito bom e a gente tem que levar essa alegria que está tendo no dia a dia e trabalha concentração para esse jogo para a gente conseguir o nosso objetivo. Não preciso nem dizer da relação do Erandir com o clube, né? Representou como jogador, representa como treinador. A campanha do Fortaleza é ótima. Terminou a fase de grupos em segundo com 4 vitórias e 3 empates em 7 jogos. Nenhuma derrota. Nas quartas de final, no primeiro jogo, vitória fora de casa por 2-1 e por isso mesmo joga pelo empate amanhã. O trabalho que a gente teve, esse grupo trabalhou muito para chegar a esse momento. Acho que é um momento bom e a gente não pode deixar escapar. Lugar do Fortaleza na elite? Com certeza. No meio de todas essas moças, diversas histórias de muita luta, perseverança, resiliência. Você sabe que não é só todo garoto que um dia sonha em ser profissional. As garotas também. E é preciso abrir mão de muita coisa para chegar lá. Sobretudo elas, que ainda enfrentam muito preconceito. A Bruna, zagueira e capitã do time, é um exemplo disso. Hoje eu me sinto feliz nesse estado. É um lugar que eu tinha vontade de conhecer e ter a oportunidade de estar morando aqui, onde eu me sinto honrada, porque eu já ouvi falar bastante de Fortaleza e do clube do Fortaleza. E quando eu recebi a oportunidade de vir aqui representar essa camisa, eu fiquei muito feliz. Sair de casa nova e saber que eles me abraçaram. Eu cheguei aqui, as meninas me abraçaram, a comissão me abraçou. E ter a oportunidade de representar essa camisa é algo que me deixa muito feliz. Boa, funciona. A Bruna é de São Paulo, são quase 10 anos longe de casa, longe das amigas e dos amigos, da família. Tudo em nome da maior motivação, que é jogar bola. A trajetória vitoriosa dela até aqui tem tudo para ganhar mais um capítulo. A gente está com uma expectativa muito grande, a gente vem trabalhando com humildade, a gente sabe do adversário. A gente está com a vantagem, mas não tem nada a ganhar. A gente vai fazer valer o mando de casa com a nossa torcida e a expectativa é muito boa. Amanhã, Fortaleza e Minas Brasília, 3 da tarde, no PV. O Fortaleza a um empate de conseguir o acesso. Até aqui, em 8 jogos no Campeonato Brasileiro A2, nenhuma derrota. E é exatamente disso que o time precisa, não perder, porque assim já vai alcançar a principal vitória da competição, que é o acesso. Sucesso para as meninas nesse jogo que pode ser histórico para o Fortaleza. E além do Fortaleza feminino em campo, temos outros cearenses também pelo Campeonato Brasileiro masculino. Série C e D na tela, porque o Floresta joga hoje às 5 da tarde contra o Náutico, jogo lá nos Aflitos. Série C, tá? Série D, temos os 4 representantes em campo, começando hoje com o Ferroviário às 5h30 da tarde no PV contra o Souza. O Iguatu visita o Parnaíba amanhã, domingo. Também amanhã tem Maracanã e Altos, às 4 da tarde. E fechando a participação dos cearenses nessa rodada da Série D, tem o Horizonte enfrentando o 13 lá no Amigão, segunda-feira, às 8 horas da noite. Jovens de todos os cantos do Ceará em busca de um sonho de representar o seu estado nacionalmente. Assim foi a etapa estadual dos Jogos Escolares do Ceará. A maior competição estudantil do estado movimenta mais de 3.500 alunos. Nessa semana, aconteceu a etapa de atletismo nas categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17. Em busca de uma vaga na etapa nacional dos Jogos Escolares, mais de 557 alunos estiveram aqui presentes na competição da fase estadual. Mais de 73 municípios participantes e 239 escolas particulares e públicas. Para isso acontecer, é necessário muito suor e dedicação. Pensando nesses jovens atletas, surgiu o projeto social Força Falcão de Atletismo.
liderado pelo treinador e professor Oswaldo Falcão. O nosso projeto funciona no bairro Sapiranga já há praticamente 30 anos, eu estou lá. Quando eu cheguei, a perspectiva era bem pequena em relação à mente, né, a cabeça deles. Mas aos poucos fui introduzindo que eles eram capazes. E hoje nós conseguimos provar juntos, eu e eles como atletas, que realmente eles são capazes. Com os olhos de águia, o seu Falcão observava David, seu aluno e participante da categoria salto triplo. Dicas, orientações e até aquele apoio depois do salto. O resultado? Vencer a prova e vamos com tudo. Rumo brasileiro. Rumo ao brasileiro. David ganhou a prova de salto triplo e representará o estado do Ceará na etapa nacional. Resultado fruto de muito trabalho duro da dupla. O aluno não esqueceu de valorizar o seu mestre. Meu professor, ele treina muito com nós a mente. Porque um atleta não precisa muito do esforço físico. Mas se o cara tem um esforço físico, mas não tem mentalmente. Você tem que vir aqui, botar a mente em dia e fazer o seu melhor e vai como vai. Essa metodologia, né, que eu uso desde quando cheguei nessa Sapiranga, ela deu certo até hoje. E eu fico muito feliz, né, por eles ainda conseguirem me ouvir, né, já com a idade que eu tenho, e eles estão jovens. O projeto Força Falcão tem como objetivo tirar crianças e adolescentes da zona de risco e inseri-las no mundo do esporte. Seu Falcão não esconde o desejo de ajudar mais jovens atletas. Quisera eu ter mais condições de ir nas escolas lá do bairro, pelo menos, de catar mais atletas através do projeto, chegar nesse nível. E por falar em sonho... Sabemos que eles têm dificuldade, a maioria tem, mas nós estamos aqui para isso, né? Para incentivá-los a achar que eles podem muito mais do que ser campeão aqui, ser campeão brasileiro, sul-americano e quem sabe olímpico. Meu sonho, daqui a uns tempos, 2 anos, estou botando no máximo para ir para um sul-americano. É o mínimo. Nessa modalidade salto triplo. Isso em 2 anos, mas em 3 anos eu quero ir maior, às Olimpíadas. E essa história não acaba aqui. É só o começo para David e tantos outros jovens. Que legal, parabéns para o seu Falcão, que baita projeto. E também para todos esses alunos que participam, para o David que vai para a etapa nacional. Legal demais a gente acompanhar como o esporte muda vidas. A gente adora falar disso aqui no Futebolês Especial. E se você tiver uma história para contar, manda pra gente no nosso WhatsApp 3466-2040 ou no Instagram do Futebolês e a gente vai contar a sua história aqui também. E agora... me despeço avisando que vou tirar uns diazinhos de férias, porque ninguém é de ferro, mas o Futebolês continua de segunda a sexta às 11 horas e todo sábado, meio-dia, a gente se encontra aqui. Tchau, tchau!